Bom, então agora nós vamos estudar alguns conceitos do binômio, relacionados ao binômio saúde-doença. Né? O primeiro deles é anatomia, que significa cortar em partes, mas na realidade a gente pode entender que a anatomia significa o estudo da forma, é uma ciência mais estática, é mais estruturada, que na realidade é a estrutura dos órgãos, né? É o formato dos órgãos, né? E não tem muitas mudanças na literatura, né? Porque a gente não costuma mudar muito o formato dos órgãos ao longo do tempo. Então a fisiologia já é uma ciência mais dinâmica, ela estuda a função, o funcionamento desses órgãos, o funcionamento dos tecidos, o funcionamento de toda a biologia do corpo. Então a gente chama de fisiologia essa ciência. Tá? Existe uma relação yin e yang, a gente diz, né? Uma relação de estrutura, né? E função, né? Que é o estudo da anatomia fisiológica. Né? A anatomia fisiológica ela correlaciona a forma da estrutura com a função, certo? Então a anatomia e a fisiologia tem muita relação, é como o homem e a mulher, né? É como, digamos assim, a anatomia, a forma de algo tem muita relação com a função, certo? Então se nós temos a nossa mão com esse formato, ela está relacionado com o funcionamento, né, do nosso órgão, né? Então da mesma forma os tecidos, da mesma forma os órgãos, né? Então, a pista digital aqui, ó, isso fez com que o homem evoluísse, né? Então se não fosse esse formato dessa articulação, então iria comprometer essa função. Então existe uma relação muito intrínseca da anatomia e da fisiologia, né, para cada órgão. Se tiver um problema na anatomia, uma disfunção na anatomia, na forma, vai ter um problema na função também, pode haver um problema na função também. É importante a gente entender. Essa ciência inclui então a forma e a função normal, né? Então, já a histologia, né, é um estudo morfológico também de forma, que nem o estudo da anatomia, só que é um estudo morfológico dos tecidos. Então é importante entender que as células, né, elas se agrupam em tecidos especializados. Então esses tecidos são estudados dentro do campo da histologia, que é a morfologia, estudo morfológico dos tecidos. Tá? E nós temos o conceito de histofisiologia, que é o estudo funcional desses tecidos, do que eles produzem, como eles se desenvolvem, e a inter-relação de um tecido com o outro, de vários órgãos e vários sistemas. Né? Então, a anatomia, a fisiologia, a histologia e a histofisiologia, elas estudam a forma e o funcionamento normal. Tá? Isso é bastante importante a gente entender. Tá? Agora, em vermelho aqui, né, nós temos o primeiro conceito, né, que é a patologia. Patologia significa o estudo do sofrimento humano. Né? Então, sofrimento humano, né, ao pé da letra, o significado de pato, né, que é sofrimento, né? Sofrimento humano lembra a doença, né? Então o estudo das doenças, pode entender que é o estudo das doenças, né? Então a etiologia, um outro conceito importante, significa o estudo da causa. Tá? Então as doenças que não possuem causa, a gente chama de doenças idiopáticas. Não é que elas não possuem causa, a gente não conhece essas causas. Então a gente chama isso de doença idiopática, que não possui causa conhecida, certo? E a fisiopatologia, tá? A fisiopatologia, físio lembra a fisiologia, né? E patologia lembra o sofrimento humano, tá? Então fisiopatologia estuda os mecanismos de surgimento de uma doença. Ou seja, se a fisiologia estuda a função, se a fisiologia também estuda os mecanismos, só que os mecanismos de funcionamento normal do corpo, a fisiopatologia vai estudar os mecanismos de desvio do funcionamento normal. Ou seja, vai estudar os mecanismos de como não está funcionando bem e passou então essa disfunção se transformar numa doença. Então, o desvio do funcionamento normal, né, seria um estudo do mecanismo das doenças. Então, tá? Nós podemos então relacionar agora que nós temos que a anatomia, fisiologia, histologia e histofisiologia estudam a forma e a função normal. E a patologia, né, ela estuda o sofrimento humano, né, mas existe o termo anatomia patológica que estuda, né, a forma da disfunção patológica, do erro morfológico de um órgão. Então chama-se anatomia patológica, né?
Então, a etiologia, que estuda a causa, né, das doenças, e a fisiopatologia, que estuda o mecanismo de desvio do funcionamento normal, os mecanismos da doença, de como surgiu essa doença. Então, isso tudo vai, então, estudar o evento patológico. Tá? O evento patológico, ele vai manifestar um evento, então, clínico. O que é clínico? O que é clínica? Né? Clínica, ela se traduz em manifestações de uma patologia ou de uma disfunção. Então, a clínica, eu posso caracterizar essas manifestações em sinais e sintomas. Então, o que são sinais? Eu pergunto para você, sinal é aquilo que o examinador está enxergando. Tá? Então, sinal é aquilo que você vê. E o que é sintoma? Sintoma é aquilo que o paciente sente. Então, se o paciente refere algo para você, ele está referindo sobre um sintoma. Se você está enxergando algo no paciente, então é um sinal. Então, um hematoma, que é uma marquinha, então é um sinal. Né? É um sinal. Uma pancada gerou um sangramento interno no tecido, então o hematoma é um sinal. Né? Já, por exemplo, náuseas é um sintoma. Né? Então, assim, ó, febre é um sinal, inclusive um sinal vital, como a frequência cardíaca, frequência respiratória, né? Então, a temperatura axilar, né? Que vai dar acima de 36,5, 36,5, né? Nós vamos considerar então o sinal de febre. Né? Então, hipertermia, né? O febrículo começou a febrícula, né? 36,5, a partir de 36,5 começa uma febre. Então, é um sinal. Mas se o paciente reportar que ele está sentindo um calorão, se ele está sentindo um calor, então isso passa a ser um sintoma, não um sinal. Porque ele pode estar sentindo que está quente e você mede a temperatura dele e está normal. E ele também pode sentir que está quente, tu medir a temperatura dele e está quente mesmo. Então, pode ser um sinal e pode ser um sintoma. Mas nós temos que classificar como sinais tudo aquilo que o examinador enxerga, que o examinador detecta, e sintomas o que o paciente refere.